Nós somos a Igreja do Bairro. Estamos aqui no bairro Vila Conceição. E nós temos no nosso coração uma certeza. Deus quer que amemos esse bairro. As nossas experiências de vida, a minha e a sua história, juntas para abençoar essa região. Estamos sonhando e trabalhando com foco em Jesus. Esse é o nosso convite para você participar junto com a gente daquilo que Deus vai fazer aqui no bairro. Chega junto. Deus abençoe você e sua família. Deus te abençoe. Glórias a Deus por esse tempo que a gente tem de adoração. Glórias a Deus porque chegou o domingo, né? Tem um pastor que ele fala que por mais que a sua semana seja difícil, você pode ficar tranquilo que o domingo vai chegar. Domingo é o dia que a gente se reúne como igreja, domingo é o dia que a gente encontra aqueles outros loucos na fé, que acreditam na mesma coisa que a gente acredita. Fala a verdade, a gente acredita em umas coisas bem loucas, né? Mas Paulo fala que a gente seria chamado de louco mesmo, por aquilo que a gente acredita. Deus é bom demais. Essa mensagem de hoje era uma mensagem que já vem com spoiler, né? Mensagem de culto de Páscoa, você já sabe o final, né? Você já sabe como que termina, né? E glória a Deus, o jeito que ela termina, pelo menos por enquanto, parece que terminou, né? Mas tem novos capítulos, né? Ela termina com a ressurreição. Glória a Deus, Jesus está vivo, aleluia, ele verdadeiramente ressuscitou. E então esse é o spoiler da mensagem de hoje, é ressurreição. A gente começa falando que ele ressuscitou. E glória a Deus pela vitória, pela vida de Jesus e pela vitória dele na cruz. Eu estava ouvindo uma música que ela diz assim, como é divertido ver Satanás perder. E daí ela fala em vários momentos da Bíblia em que Jesus triunfou sobre Satanás. Né? Jesus triunfou sobre Satanás na cruz, triunfou no dia que você entregou seu coração para Jesus, o dia que você se converteu, triunfou ressuscitando Lázaro, triunfou restaurando Pedro. Bom, triunfou totalmente e a gente está esperando ele que vai ser triunfal. Pense no espetáculo, vai ser a volta de Jesus. Eu penso que a criação do mundo deve ter sido muito, muito maravilhosa, né? Deve ter sido espetacular. Deus falou assim, haja luz, e de repente veio aquela luzinha pequenininha chamada Sol, iluminou tudo, e as coisas foram aparecendo de maneira maravilhosa. Vai ter um próximo espetáculo desse, a gente está aguardando, que vai ser a vinda de Jesus. Amém? Então essa mensagem começa com esse spoiler da ressurreição, esse spoiler maravilhoso, que a gente já sabe, e a gente está aqui celebrando essa vitória do nosso Deus, né? Glórias a Deus. Glórias a Deus está ouvindo as suas orações, ele está recebendo a sua adoração, aquilo que está mais íntimo dentro do teu coração, ele está ouvindo, né? Então pode acreditar que esse Deus, nosso Jesus, ele está vivo, né? E a gente ainda tem Consolador, né? O Espírito Santo, para caminhar com a gente dia a dia. E enfim, eu vou aqui para a mensagem de hoje. A mensagem de hoje, ela tem o título de Vamos Seguir com Fé. Ei, irmão, vamos seguir com fé. Já ouviu essa música aí? Eu não vou falar o nome do compositor, porque senão vão me chamar de velho, né? E falando em velho, tem um cara que tá ficando velho aí, depois você pode mandar um WhatsApp pro Celção. Parabéns, Celção. Eu e o Marcelo já cantamos os parabéns para ele hoje de manhã. Celção tá fazendo 39 anos, eu não sei se poderia falar a idade, né? Desculpa aí, Celção. Parabéns, mano, mais uma vez. Você que tem o WhatsApp do Celção, manda lá um feliz aniversário para ele. Deus te abençoe, Celção. É um prazer ter a sua amizade e caminhar junto com você, cara. A gente aprende muito nessa caminhada. Glória a Deus, né? Longa amizade. Eu queria começar lendo uma música, que eu adoro essa música, assim, tá no meu top 5, no meu top 5, essa música. É uma música do Resgate, e é uma música que eu gostaria de ter... Eu queria ter composto essa música. Acontece isso bastante comigo, viu? Músicas lindas que a gente ouve, músicas lindas, e eu falo, puxa, por que eu não pensei nessa letra antes, né? Mas isso aqui foi muita inspiração. É uma música que diz, vou me lembrar,
né? Hoje o que a gente faz, e toda vez que a gente ceia, uma vez por mês, que pode ser todo dia se você quiser, mas a gente como igreja lembra de Jesus numa ceia uma vez por mês, né? E Jesus pediu para a gente lembrar dele, né? E essa música, ela fala disso. Eu vou ler a letra dela para vocês. Diz assim: lembre-se de quem bebeu do fel amargo de uma taça, que ainda existe quem torça para assistir uma desgraça. E dos fariseus que engordam com aquilo que é nosso. Aqui ele está falando de pessoas que vendem o evangelho, que estão pregando o evangelho para ganhar dinheiro, né? Dos fariseus que engordam com aquilo que é nosso. E dos mercenários que cobram para nos dar o que é de graça. Infelizmente, tem gente cobrando até para orar, né? Lembre-se de quem gera das entranhas o seu povo. Fomos gerados pela morte do nosso grande Deus. Que valemos mais do que o mundo inteiro com seu ouro. A gente vale muito mais do que ouro, do que prata. A sua vida é muito valiosa para Deus. E que aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos nós para sempre. Para sempre. E a música continua. Lembre-se do pão que nunca nos faltou em meio à seca. Não sei se você já passou fome. Eu estava conversando com um cara essa semana que já passou fome, né? E ele falou assim para mim: Léo, eu gosto muito de comer, cara, porque é uma das horas que eu mais gosto na minha vida. Eu não sei se... Ele perguntou para mim, não sei se você já passou fome. Eu sei o que é passar fome, né? Então aqui é uma gratidão. Lembre-se do pão que nunca nos faltou em meio à seca. Se isso aconteceu com você, seja grato. Lembre-se de quem multiplicou e faz com que nenhum dos seus se perca. Se você é uma ovelha de Jesus, ele está com você. Você não vai se perder, porque ele veio buscar e salvar o perdido. Que nunca foi alguém de carne e osso que nos fez mais nobres. Que não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre. Pensa, o dono do mundo, o dono que fez tudo, que criou tudo, veio aqui como homem, como alguém que se fez pobre. Não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre. Que letra linda. E ela continua. Lembre-se de quem nos deu o próprio sangue como um selo. O Marcelo cantou isso, né? É um sangue que nos lava do pecado, que nos traz restauração. Não há nada além do sangue de Jesus. Lembre-se de quem nos deu o próprio sangue como um selo. Homens vão e vêm, mas ele permanece eternamente. Lembre-se que aquele que desceu é o mesmo que subiu e que nos levará para sempre. E aí o refrão vem. Eu vou me lembrar de não me esquecer. Parece redundante, né? Mas você precisa lembrar de nunca esquecer disso. De tudo que eu fiz e sempre acreditar que o que me faltar, Deus já me deu. O que me faltar, Deus já me deu. Ou seja, como diz lá em Salmo 23, no original diz que eu terei o necessário. Está dizendo isso aqui, né? O que me faltar, Deus já me deu. E pelo que eu vivi, sempre glorificá-lo. Eu vou me lembrar que mesmo assim eu nada sou. E sempre acreditar que quando eu morrer, aí sim, quando eu morrer, aí eu vou ter uma vida de verdade. Eu vou viver e sem parar para sempre, para sempre, para sempre. Repete aí agora, para sempre glorificar o meu Deus. Que letra maravilhosa. Vou me lembrar. Hoje é um dia específico que a gente para lembrar, uma vez por ano. Talvez tem pessoas que se lembram hoje, você entrar no seu Instagram, no seu Facebook, vai ter muita postagem sobre Jesus, mas infelizmente algumas pessoas só lembram de Jesus agora, né? Ou talvez quando está precisando de uma nota melhor aí na escola, quando está precisando de saúde, quando está desempregado, nas horas do sufoco, geralmente as pessoas lembram. Mas essa música nos incentiva a lembrar todo dia, todo momento, nos dias bons, nos dias maus, né? Dizem que os piores dias são os dias normais, onde não está nada ruim nem tão bom, e daí você fica no marasmo, e aí que a gente se perde, que a gente se afasta, né? E daí volta nos dias ruins, né? Aos pés de Jesus. Que letra maravilhosa. E pensando em lembrar, eu estava ouvindo uma mensagem essa semana junto com a Nath, e o pastor falava sobre simbologias. As simbologias são muito importantes para os homens, né? Principalmente para as marcas. Eu estudei marketing e tinha uma matéria que era de marcas. E eu vou só falar 3 coisas aqui muito importantes para as marcas. Logo, por exemplo, uma criança que não sabe ler, se ela vê um símbolo do McDonald's, ela já sabe que é McDonald's. Uma vez estava com eu não lembro quem era a criança,
mas estava andando com a família dela no carro e a gente passou e tinha o escrito Yakult, assim. Você lembra quem era, Nath? Aí a criança sabia que era Yakult, ela não sabia ler, mas só pela logotipo, ela já lembrou o que era, né? Slogan, Casas Bahia, dedicação total, você já sabe, né? McDonald's, amo muito, você já sabe, né? E como essas que eu citei, tem várias, né? A Coca-Cola já teve vários slogans durante a vida dela, mas tem aquela marca que te pega pelo slogan, te pega pelo logo, e também tem uma coisa chamada top of mind no marketing, que é a coisa que primeiro vem na tua cabeça. Você falou refrigerante, qual que você pensou agora? Vai me dizer que você pensou na Dolly. Você pensou na Coca-Cola, com certeza, né? Top of mind é a primeira marca que vem na tua cabeça. Tipo, um carro super bom, o melhor carro mais top. Vem o Ferrari na tua cabeça. Provavelmente, ou tem aquela lá, Maserati, Audi, mais ou menos esses. É top of mind. É as primeiras coisas que vêm na tua mente quando você pensa em coisas top, né? Uma super marca. E pensando em lembrar, e daí eu estava assistindo o vídeo, eu pensei em passar, mas falei, não, vai gastar mais tempo, vou falar isso. Tem vários livros, Jesus, o melhor psicólogo que existiu, o melhor líder que já existiu, e tem muitos artigos que falam Jesus como o melhor publicitário que já existiu, como o melhor marqueteiro, porque Jesus ele usou dessas mesmas ideias para fixar coisas na cabeça dos seus discípulos, na cabeça dos seus seguidores, né? Bem antes de Jesus, já havia uma profecia, né? Que ele viria, que viria o Messias, que viria o Salvador. Tem essa profecia em Isaías, em toda a Bíblia inteira é centralizada na cruz, a Bíblia inteira é centralizada na salvação, no Messias, é um assunto só, né? A salvação do perdido por meio do Messias. E então, pensando nisso, Jesus com certeza ele foi muito sábio enquanto ele ensinava as pessoas que ele ensinava, de deixar coisas que seriam registradas e fariam nós, os seus discípulos, lembrar dele, né? Por exemplo, vou falar aqui de 7 simbologias, bem rápido, que Jesus fez, né? Para ficar na cabeça da gente. E você vai concordar comigo que ficou, né? Isso é mundial, nem só dos discípulos de Jesus. Muita gente que não é discípulo de Jesus sabe essas coisas e vão identificar como Jesus, né? O próprio nome, Jesus, Messias, Emanuel, todos esses nomes já lembram, né? A marca é muito boa se fosse para ser uma marca, mas não é. Ele é o nosso Salvador, é o nosso Rei, né? E olha só, 7 simbologias que eu listei aqui. Pode existir mais, eu quis listar 7. Não tem nada demais se você achar mais 15 aí, mas eu quero citar essas 7 aqui. A oração do Pai Nosso. Quantas pessoas conhecem a oração do Pai Nosso? Então, é uma simbologia. É uma das coisas que Jesus usou, ensinou os discípulos, né? Eles mesmos pediram para mestre, ensina-nos a orar. E daí Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que vocês sabem, né? Outra coisa que Jesus falou, se você quer ser meu seguidor, né? Todo seguidor de Jesus tem que fazer isso. É confissão, né? Eu vou ler esse versículo que está em Romanos 10, 9. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa ele separadinho aqui. Romanos 10, versículo 9. Diz assim: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, se você é meu seguidor, uma coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que orar, né? A gente ouviu isso ontem do pastor Zé, e alguns, né, que tiveram na live com a gente. E a outra coisa muito importante dentro dessa simbologia é a confissão. Você precisa confessar, reconhecer que você, assim como eu, é um pecador, né? Somos fracos pecadores, mas temos a misericórdia, a graça, o perdão de Jesus. Mas para que ele precisa saber disso, que eu vou confessá-lo e que eu confesso com a minha boca, né? Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, quer ser salvo? Uma parte dessa simbologia você precisa da confissão. Outra coisa muito importante para quem é seguidor de Jesus, que ele deixou, é o batismo, né? O batismo é uma confirmação pública de quem você é.
Por exemplo, o cara que trabalha para Telefônica não, para Vivo, não existe mais Telefônica, ele é uniformizado, então a gente identifica ele como seguidor como trabalhador da Vivo pelo uniforme. E assim por diante, um médico se identifica com o médico pelo vestimenta dele. O batismo é uma forma da gente dizer para as pessoas que a gente conhece, para as nossas famílias, pelo menos para os mais próximos, que nós somos seguidores de Jesus. É uma confirmação pública da confissão que a gente fez, né? Então, o terceiro é isso aí. Uma quarta coisa que Jesus deixou, e incrível, isso está até hoje. Gente, 2000 anos, Jesus ensinando, e não parou, né? Jesus falou para a gente lembrar dele sempre com vinho e com pão, com suco de uva ou pão. A gente pode explicar isso melhor um outro dia, não tem tempo para explicar aqui agora, mas esse memorial onde a gente pega o suco de uva, o vinho, o pão, e a gente celebra relembrando o nosso Salvador. E isso é mais um dos memoriais, as simbologias, quarta com esse, né, que Jesus deixou para a gente. A quinta, essa não foi planejada, mas não foi... bom, existia um plano divino para isso, né? E acabou sendo muito simbólico, que é a cruz. Alguns fazem assim, né? Não existe nada de místico nisso, né? A Bíblia não existe base bíblica para isso. A mesma coisa do vinho e do pão, quando eu bebo, não existe nada de poderoso nisso. O que importa é o meu coração, né? O que importa é a minha devoção diante de Jesus, mas a gente faz isso para lembrar, porque foi uma ordenança dele, então a gente faz realmente para lembrar. E a cruz, não tem poder numa cruz. Se eu andar com uma cruz, eu não vou estar livre dos males por causa daquele objeto. Não existe isso, né? Tudo entre Jesus é aqui, é coração, é Espírito Santo, é uma comunicação direta, Jesus, Espírito Santo, Deus. Não precisa de uma cruz para isso, mas a cruz nos lembra Jesus, acabou sendo uma das simbologias, porque foi lá que ele morreu por nós, foi ali que a gente recebeu vida de verdade, foi onde ele venceu a morte logo depois disso, né? Mas a cruz virou uma dessas simbologias. E a gente eu comecei falando aqui sobre marcas, né? E toda empresa tem o quê? Valores, tem missão e visão. E Jesus também, assim depois que ele ressuscita, né? Ele reencontra os discípulos. E o que ele faz? Ele deixa uma visão, uma missão para os discípulos. Qual é a missão? Jesus falou assim, já te deixei para vocês um caminho, já ensinei tanta coisa para vocês, e agora eu quero deixar uma missão, né? Vocês vão ir pelo mundo, preguem o evangelho, tudo que eu ensinei, né? Batizem, ensinem as pessoas a viverem como eu vivi, como eu ensinei vocês, né? E façam discípulos de todas as nações. E então essa é a missão que Jesus deixou. Então, só recapitulando, oração, confissão, batismo, ceia, a cruz, a missão, e uma coisa maravilhosa, que não acaba aí, né? Jesus deixou uma visão para a gente, ou seja, uma esperança. Visão, o que é visão? O que eu quero ser? Uma visão por exemplo, da Petrobras para 2020. Eu lembro que essa era a visão deles em 2014. A visão deles para 2020 era ser a maior companhia de energia do mundo. Ou seja, lá em 2014, eles estavam visualizando que em 2020 eles iam crescer muito. Era um quadro do futuro. Eles falavam, lá na frente a gente vai ser isso. A gente tem esperança, a gente vai lutar e a gente espera viver isso em 2020. Infelizmente, devido a vários... vários acontecimentos políticos e, enfim, coisas que a gente não precisa falar aqui, a Petrobras não conseguiu atingir essa visão, né? Provavelmente eles estão montando mais uma para daqui para frente. Jesus deixou uma visão para a gente. Eu vou ler aqui, está lá em João 14, versículo 1 e 2. Está dizendo assim, não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Ou seja, Jesus manda a gente para a missão e fala, vai servir pessoas, vai amar, vai fazer discípulos, porque um dia vocês vão morar comigo para sempre no céu. Assim como a gente acabou de ler
na letra dessa música. Então, existem essas 7, pelo menos 7 que eu citei aqui, que Jesus, você pode ter pensado em mais, que Jesus ensinou, que Jesus deixou para que seus discípulos o sigam, né? Oração, confissão, batismo, ceia, cruz, missão e visão. Ou seja, a visão nos diz que tem esperança, não acaba aqui, né? E daí eu queria te perguntar, você já foi enganado alguma vez por alguém? Talvez você já enganou também. Já aconteceu isso com você? Porque alguns no meio do caminho podem ter achado que Jesus os enganou. Já há 2000 anos que ele está falando que vai voltar, ele falou, né? Faz 2000 anos que ele deu essa notícia que voltaria e até agora não voltou. Mas olha só, tudo que Jesus ensinou a gente continua fazendo. E quer saber de uma coisa? Eu vou continuar. Eu acredito muito em tudo isso. Eu acredito na Bíblia de capa a capa, né? E decidi dar minha vida por isso. Eu vou continuar seguindo esse caminho, né? Sou um pecador, sou falho, né? Mas existe uma luta em mim de tentar ser melhor. Então acho que o nosso grande desafio é tentar sermos melhores. Não é se conformar que nem Pedro, né? Pedro podia falar assim: Jesus me perdoou aquele dia lá que eu cortei a orelha do soldado, vou continuar cortando. Não, Pedro teve uma segunda chance e mostrou que Jesus poderia confiar nele. Jesus deu uma segunda chance para o Pedro, e Pedro foi lá, e logo na primeira chance que ele teve, que ele pregou, já se converteram 3.000 pessoas. Ou seja, é a gente querer mudar. Esse negócio de cortar a orelha ficou para trás, né? Posso cortar uma vez ou outra, mas tem que ir para frente. É desejo de mudança. Jesus não enganou ninguém. É o que eu acredito, e eu acredito que ele vai vir e vai ser maravilhoso. Essa promessa, ela está de pé. Continue firme nisso, acreditando nisso, porque ele não é homem para mentir. Então, 2000 anos se passaram, e daí o título da nossa mensagem aqui continua aí, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Se você está com alguém do seu lado aí, fala assim para ele: irmão, vamos seguir com fé. Irmão. Vamos seguir com fé, Nath. Vamos seguir com fé. Não pare nesse caminho da fé. Não desista. E agora sim, a gente vai para o nosso texto principal. E mais uns 5 minutos até a gente concluir a mensagem aqui. O texto que eu queria trazer para vocês hoje, ele está em João 15, versículo 5 até o 17. Você pode abrir aí na sua Bíblia aí. E eu vou ler para a gente. João 15, versículo 5 até o 17. Aqui está tendo um clima de despedida. Jesus está ali na última ceia. Judas já foi anunciado que um deles ia trair. Jesus já dispensou Judas. Judas já foi lá atrás da galera que pagou ele. E ficam os 11 e Jesus na mesa. E está aquele clima de despedida. E daí, se você ler, eu te aconselho a ler, né? João 13 até todos os capítulos 13, 14, 15, 16, 17. Nesses 5 capítulos é Jesus dando as últimas instruções para os discípulos, é Jesus conversando, dando ali se despedindo mesmo. É uma despedida. É um clima triste. E está dizendo assim, João 15, do 5 até o 17. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Agora, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, aí vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês me obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. E em seu amor permaneço.
Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu vi de meu Pai, eles tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Eu grifei aqui nessa Bíblia aqui, o tanto que Jesus fala, vamos seguir com fé. Ei, irmãos, vamos seguir com fé. O que nos ensinou, tudo que nos ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé. Olha só, ele diz, permaneçam no meu amor. E depois ele diz, isso no versículo 10. E depois no final do 10 ele diz, e eu em seu amor permaneço. Ele insiste nessa coisa do amor. Ele diz, amem-se uns aos outros como eu os amei. E depois ele diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. E daí no final, mais um pouquinho de amor. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Jesus queria que os discípulos lembrassem e vivessem tudo o que ele ensinou. E daí ele resume isso numa palavra, que é o amor. Você acredita que o amor é a solução para tudo? Você acredita que para essa época triste que a gente está vivendo, difícil, o amor é a solução? Vocês acreditam nisso? Que o amor, esse que Jesus está falando aqui, esse amor, a gente fazer o que ele manda. Quando ele fala aqui que o que a gente pedir vai ser dado, é porque existe tanta coesão, existe tanta... O que ele está falando aqui, existe tanta concordância no que Jesus quer com o que eu quero, eu estou tão submisso ao que Jesus quer, que daí o que eu pedir para Deus, Deus vai conceder, porque eu estou muito ligado a Jesus. Eu estou muito afinado com ele, né? E daí, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Se tem essa condição aí, né? Se fizerem o que eu vos mando. Opa, se eu não estou fazendo... A gente canta, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz. Nessa música tem 8 frases que falam de coisas que a gente ganha por ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Isso são coisas que eu recebo de Jesus. Ser amigo de Deus. Talvez, eu gosto muito do Ademar, né? Não vou consertar a letra dele, eu tenho a licença poética aí, mas talvez a primeira frase deveria ser, não existe nada melhor do que ter Jesus como amigo, do que ter Deus como amigo, né? Porque só é coisas que eu ganho nessa música, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, enfim. O que Jesus ganha sendo meu amigo? O que ele ganha nessa amizade? Eu ganho muita coisa. Ele me levanta de manhã, ele me dá o ar para respirar, ele me dá o pão, ele me deu um filho, me deu uma esposa, me deu pais, amigos, né? Tanta coisa Jesus me deu, tanta coisa Jesus te deu, né? Jesus te deu essa internet, deu internet para a gente poder se comunicar nessa época difícil, né? Então, assim, quando ele fala de amor aqui, eu acredito muito nisso. Que se a gente viver de verdade o amor, se você viver o amor em todos os seus relacionamentos, se você viver o amor de verdade, eu estava vendo, a gente está assistindo muito Netflix, YouTube nessa época, e um pastor falando que é um mandamento você honrar seus pais, não importa quem seu pai foi. Não existe também essa condição. A Bíblia fala para você honrar seu pai, sua mãe, honrar seus pais, e não fala assim, se, né, honra seu pai, sua mãe, faz sua parte, né? E aqui nesse versículo, ele também fala isso, né? De ser meus amigos, tudo que ele está falando aqui é palavra final. Eu não tenho que consertar nada do que está aqui. Então é por isso que eu acredito que se Jesus falou que a gente deve amar uns aos outros, a gente tem que estar colocando condições dentro daquilo que estiver na minha e na sua, dentro do que a gente puder, né? Que você puder, com sinceridade, ame de verdade.
E daí eu perguntei, né? Você acha que o amor é a solução mesmo? Eu acredito que sim. Eu tava. Deixa eu ver uma outra anotação que eu coloquei aqui. Coisas que não deveriam acontecer nunca. E muito menos nessa época agora. Não deveria acontecer. Vou falar algumas coisas aqui. Briga política. Em vez dos caras se unirem, eles estão brigando uns com os outros, querendo tirar um do poder para poder governar. Isso está acontecendo muito, não deveria acontecer. Não vou entrar em detalhes, mas você sabe que isso está acontecendo muito, né? Não é hora disso. Acho que nunca é hora para isso, muito menos agora. Tirando coisas do carrinho do mercado, gente. Não sei se vocês já viram isso. As coisas estão faltando no mercado. Isso não foi no Brasil, tá? Isso foi eu vi no Facebook e eu achei legal de compartilhar com vocês. Não lembro qual país que era. Estavam faltando coisas no mercado e eu cheguei primeiro e consegui lá colocar, sei lá, papel higiênico, que está faltando muito por lá. Ou álcool gel, sei lá, máscara. E daí tinha no meu carrinho e eu estava pegando outras coisas. Quando eu percebi, pegaram as coisas do meu carrinho. Gente, nessa época não era para essas coisas acontecerem, né? Se eu cheguei primeiro, eu peguei porque tiraram do meu carrinho. Outra coisa que fizeram aqui em São Paulo, aqui, no hospital na Moca, chamado Salva Luz, eu acho que é isso. Uma quadrilha que roubou 50 mil máscaras. Eu acho que foi, não sei se teve mais coisas, mas eles já vinham roubando há 2 anos, né? E numa época dessa, roubar insumos de um hospital, gente, se houvesse amor de verdade, eu acho que as coisas caminhariam melhor. Eu acredito nisso. Eu acredito que isso aconteceria de verdade. Eu vou repetir isso, acho que eu já preguei isso, falei sobre isso alguma vez. Foi na época que a gente estava pregando sobre aquela série sobre os humanos, e a gente quis pregar essa série por causa de uma vez que eu entrei no alagamento, meu carro parou lá, no meio do alagamento, e daí eu saí andando no meio da água lá, e daí tinha um CET, um cara do CET, um funcionário do CET, ele tentou travar a rua assim, colocou aquela fita amarela de um poste ao outro, e para ninguém passar e não ficar parado também lá na água lá, né? E daí veio um cara com uma picape enorme, nem sei que picape que era, mas a picape era muito grande, e a água devia ter mais ou menos 1 metro assim de altura, não mais que isso. Carros baixos não passariam, mas aquela picape, ela era poderosa. E daí a fita já estava colocada e o cara veio com o super carro dele querer passar pela fita. E daí o CT falando para ele que não era para passar e tal. E ele, acho que queria mostrar que o carro dele é super adventure e que ele conseguiria passar na água. E ele ia mostrar para todos que ele tem um super carro. E, enfim. E daí o CT levantou para ele e falou assim, que aí vai, acho que ele vai conseguir até passar. Falou para mim, né, ele estava conversando comigo, eu estava esperando a água baixar. E daí quando o cara passou, ele falou só uma coisa para mim, ele falou, humanos. Esses humanos são fogo, né? E é verdade, nós somos fogo. Deve ser muito difícil para Deus lidar com a gente. Às vezes a gente é recorrente no mesmo pecado, né? Cai nas mesmas coisas. E tem um versículo que diz sobre o tesouro, que onde estiver o seu tesouro, é ali que vai estar o teu coração. Onde que está o teu tesouro hoje? Às vezes a gente está com um tesouro, parece que é uma coisa boa, né? Mas o seu tesouro tem que estar em Jesus. Porque qualquer coisa que roubar o lugar dele não vai te fazer bem. Por mais que você ame seu filho, a gente ama o Thomas demais, mas jamais ele pode roubar o lugar de Jesus. A pessoa mais importante na sua vida tem que ser Jesus, né? Acima de qualquer outra coisa. Então, onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração, porque tudo começa no coração. É por isso que os humanos roubam coisas do carrinho do outro, roubam insumos de hospital que está precisando salvar um monte de gente. É por isso que os humanos passam na enchente para mostrar o carrão que tem. E quantas vezes a gente tem umas histórias dessas para contar sobre nós também, né? É fácil ficar falando aqui dos outros, né? Mas a gente tem também. E é isso que Deus quer mudar. Jesus quer mudar isso em você. Jesus quer mudar isso em mim. Ele não ressuscitou à toa, ele não veio à toa. Uma coisa que ele quer mesmo é que os discípulos dele deem frutos, como ele diz aqui, que os discípulos dele amem, que os discípulos dele sigam com fé e permaneçam. A gente está indo para o final, não sei se você já ouviu falar que nem Jesus agradou a todos. Isso é uma grande verdade. Nem Jesus agradou a todos, mas eu queria falar uma coisa. Ele agradou a Deus. Ele não agradou a todos, mas ele fez a vontade
principal que ele tinha que fazer. Ele fez a vontade de Deus. Então não se preocupe se você não está agradando a todos. Desde que você agrade a Deus, fica tranquilo. Se você estiver agradando a Deus, fica tranquilo que Ele está escrevendo a sua história, Ele está te abençoando e vai te abençoar conforme as tuas obras, né? A gente acredita nisso também, como está lá em Tiago, né? Inclusive, todas as quartas, 7h30, estudos de Tiago. E ele não agradou a todos, mas ele fez a vontade de Deus. E daí, partindo para o final aqui, eu queria falar um pouquinho mais sobre as restaurações. Eu pulei uma parte aqui para a gente acelerar um pouquinho mais. E daí eu só queria falar de uma das coisas que Jesus ensinou. Ele fez milagres e curas, ele ensinou os discípulos a serem humildes, ele ensinou sobre perdão e recomeço. Quando queriam apedrejar aquela mulher, ele fala, beleza, apedreja aí se vocês também não têm pecado. E de repente, os líderes principais, as pedras vão caindo, ninguém teve coragem de tacar a pedra. Ele ensinou sobre amar os inamáveis, eu coloquei aqui, inamáveis. Essa palavra não existe, mas assim como Ademar de Campos teve licença poética, eu também quero ter. Ele amou o Zaqueu, que era um inamável, era um cara que nem ninguém amaria, né? Talvez a família dele, ou sei lá. Mas quantos inamáveis Jesus está pedindo para nós, igreja, amarmos, né? Ele restaurou vidas, restaurou sonhos, e daí eu queria falar disso aqui. Apareceu uma mensagem do meu computador aqui, espero que não desligue do nada. Até me perdi aqui. Inamáveis. Ele restaurou vidas e sonhos, né? Ele restaurou um casamento. Ele restaurou a alegria no casamento. Ia acabar a festa ali. Imagina a decepção para os noivos, para os pais dos noivos, naquela festa ali em João 2. E de repente Jesus transforma água em vinho e a festa pôde voltar. Jesus restaura os sonhos. Jesus restaurou a vida de Lázaro, né? Jesus restaurou Pedro, que era um cara que achava que nunca mais ia ter chance, porque ele negou, andou 3 anos com Jesus e negou. Mas Jesus foi lá e falou, vamos lá, Pedrão, vai lá cumprir seu ministério, vai lá pastorear as ovelhas. Ele fez isso comigo também. Aleluia. Jesus, vou ler uma frase que eu escrevi aqui. Ele ressuscitou para que você possa crer que através dele, qualquer coisa que em nós morreu, pode ressuscitar. Ele ressuscitou para que você possa crer que através dele, qualquer coisa que em nós morreu, pode ressuscitar. O que em você morreu? Existe alguma coisa em você que não tem mais esperança, que morreu, que você fala, puxa, isso aqui é uma causa perdida, tipo, talvez como Pedro, talvez como Lázaro, talvez como naquele casamento que acabou o vinho. O que em você já não tem mais esperança, que você fala, já era. Ele ressuscitou para que você possa crer que através dele, qualquer coisa que em nós morreu, possa ressuscitar. Qualquer coisa dentro de você que morreu, um sonho, um amor, eu não sei o que, você sabe o que, eu falei isso, você já sabe o que é. Se existe isso em você, qualquer coisa que em nós morreu, ele ressuscitou para a gente lembrar que através dele essas coisas podem ter um novo rumo. Que Deus abençoe isso em você e que você creia nisso. Amém? Ele diz, vinde a mim, e agora a gente está indo para o final mesmo, de verdade. Você que está cansado e sobrecarregado, ele diz, vinde a mim. Você que está desesperançoso, ele diz, vinde a mim. Você que já está deixando a vida te levar sem esperança, né? Como diria o missionário Zeca Pagodinho, não deixa a vida te levar, levanta, vai para cima. Ele ressuscitou para te mostrar que através dele tudo pode ressuscitar, tudo pode voltar a ter vida, porque ele é o nosso grande Deus. Amém? E daí eu queria terminar, e até agora eu falei de irmão, vamos seguir com fé. Então eu queria ler um último versículo, uma participação do nosso irmão Paulo aqui. Está lá em 1 Coríntios 13, versículo 13, e diz assim, Jesus falou tanto sobre permanecer o amor, né, permanecer firme nele, e daí o Paulo vem e diz assim permanecem agora três coisas, a fé, a esperança e o amor.
Agora permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Agora permanecem três coisas. Ele falou de tantas características do amor em Coríntios 13, mas ele fala que permanecem três: a fé, a esperança e o amor. Mantenha a fé, mantenha a esperança, mantenha o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Não desista do amor. Permaneça firme, permaneça seguindo com fé. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Vamos seguir com fé, esperança e amor, tudo que nos ensinou o homem de Nazaré. Deus é bom demais. E agora a gente vai para o momento de ceia. A gente vai para o momento em que a gente celebra com muita alegria essa esperança que a gente tem. A gente tem salvação, não acaba aqui. Por mais que a vida aqui seja difícil, não acaba aqui, né? Essa semana, ontem a Adriana postou pra gente de um dos fundadores de uma banda já antiga, evangélica. Morreu, ele não era tão velho, faleceu com o Covid, mas agora esse cara tá melhor que a gente, segundo o que a gente crê, né? Pense ele lá curtindo com Davi, com Moisés, conhecendo tudo que a gente vai conhecer um dia, né? Então mantenha viva a tua esperança, mantenha viva o teu amor por Jesus, pelas pessoas, mantenha viva a tua fé. E agora a gente vai ceiar com muita alegria, relembrando tudo isso. Aquele que desceu e que voltará. A gente vai celebrar agora. Amém? The Alliance was born out of a passion for Jesus and a heart for lost people. We are a Christ-centered Acts 1:8 family that believes that all people should have the opportunity to hear the good news of salvation. Christ is our foundation and the local church our home. From the local church, we make disciples who understand God's calling to become more like Jesus and to share the hope we have in Him. God's Word is alive and at work in us. His Holy Spirit transforms us, spurring us on to love and good deeds. Over 130 years ago, this same reality was stirring in the heart of Pastor Albert Benjamin Simpson. As he reached out to immigrant dock workers in New York City, his burden for lost people grew. Simpson rallied a small group of believers around a common vision to reach the unreached, unaware that they were paving the way for future generations of Alliance work. Pioneer missionaries to Africa made significant sacrifices. Some gave their lives, planting seeds that would one day blossom into a vibrant church movement. Supporters back home sold their most precious belongings in order to fund the work, and an alliance was born. Today, there are more than 2.3 million Alliance believers in Africa. Throughout the world, 6.3 million Christ followers worship in more than 22,000 Alliance fellowships. Our heart for the nations has resulted in the U.S. Alliance becoming one of the most diverse evangelical churches in America. More than 2,000 congregations worship in 37 languages. Many immigrants to the U.S. who were embraced, discipled, and equipped for ministry by Alliance churches have since returned to their home cultures with a burden for the lost. Local Alliance churches provide the foundation for our worldwide mission through prayer and sacrificial giving to the Great Commission Fund. Since its founding, our North American family of churches has launched over 8,000 missionaries into more than 80 nations. Worldwide, Alliance hospitals and clinics, radio stations, and schools proclaim the good news. In the United States, institutes of higher education prepare believers for kingdom service. Alliance camps and retirement communities make disciples across generations. With a passion for lost people, the Alliance family continues to expand its reach into areas of our world where there is little or no access to the gospel. This can often mean results come slowly, but we trust that God will bring in the harvest as He has in generations before. Our commitment to reaching the world for Christ remains strong. Our global team of more than 700 workers is trained in evangelism, discipleship, and church planting. Long-term Alliance workers labor to see healthy, self-replicating churches established. Short to mid-term workers come alongside U.S. and international Alliance ministries, bringing needed skills while shaping a new generation of kingdom-minded believers. We are creative and nimble,
using our resources wisely in order to have the greatest impact. Because of their professional expertise, the Alliance business people have gained access to many countries that are closed to the gospel. In cultures where written communication is not readily embraced, we use oral storytelling as a means to share the good news in ways that rapidly spread from village to village. Compassion and Mercy Associates, or CAMA, is the Alliance's relief and development arm. CAMA workers focus on holistic ministry, partnering with churches and communities to meet the physical and spiritual needs of people ravaged by poverty, disease, war, and natural disaster. As we find new ways to bring Jesus to our neighborhoods and the nations, our message remains unchanged. We come from diverse backgrounds, but are drawn together by our desire to see all people find new life in Jesus. Each of us plays a unique role in seeing Christ's love transform our world, united in His love. And empowered by His Spirit. We pray. We give. We love. We proclaim Jesus. We are family. We are the Alliance.